Um abraço, turma! Estamos de volta com o Bora Pra Resenha, um espaço hoje que foi criado justamente para falar sobre futebol, um espaço para falar sobre esporte, para falar sobre a história do esporte. E hoje recebendo uma pessoa, assim, recebendo com muita honra e muito orgulho, uma das pessoas mais importantes, se a gente for falar de futebol mineiro, de futebol brasileiro. É uma honra imensa receber aqui um dos grandes zagueiros da história do Cruzeiro, um dos grandes treinadores da história do Atlético e com muito e sempre muito humilde, sempre muito presente na vida de todo mundo. Hoje nós vamos falar com Procópio Cardoso, um dos grandes jogadores que fez parte do esquadrão do Cruzeiro, o maior time da história do Cruzeiro. E hoje ele está aqui para falar com a gente. Bora para a resenha, Procópio. Obrigado por você ter comparecido aqui e dar essa moral para a gente. Boa noite. Eu fico emocionado porque você fica falando dessas coisas de mim aí. Eu fico, né? A gente não está acostumado com isso, não. Viu? Mas é um prazer imenso, é com muita honra, é com muita alegria que estamos aqui para falar de futebol. É isso aí. Uma coisa importante na vida de nós todos. E do meu lado, como sempre, Elton Novaes. Eu sou seu braço direito. Literalmente meu braço direito. Braço forte. E mão amiga, né? Uma mão amiga. E Marco Antônio Astoni, prazer mais uma vez aqui dividir essa bancada com vocês. Marcão, fica à vontade. Uma honra muito grande estar com você, Fusca, mais uma vez, Elton. E o Procópio, eu não preciso falar, né? Sou fã declarado, fã de carteirinha. Procópio era ídolo do meu pai. Então eu cresci escutando histórias do Procópio. Procópio é primo primo irmão de um grande amigo do meu pai, que hoje está em Fortaleza, Eumano. Então eu tenho uma relação com o Procópio que tem a ver com o meu pai também. E desde criança eu escuto histórias do Procópio. E eu também fico emocionado de estar aqui. Não é só você não, Procópio. Será que ele já vai cantar aquela musiquinha que você cantou? Peraí. Antes da gente começar, antes da gente puxar a primeira pergunta, eu quero usar um tostão da voz do nosso querido Marco Antônio Astoni, que é uma musiquinha que cita o Procópio. É porque desde pequeno eu escuto Procópio. Desde pequeno mesmo, assim, de criancinha, de colo, eu lembro da música, né? Raul na meta, Procópio Neco, William, Pedro, Paulo, Piazza, Natal, Disseu Lopes, o Furacão, o grande artilheiro Tostão, Evaldo, que não é de brincadeira, e lá na ponta corre o Wilton de Oliveira. Zero! Sensacional. Independente de quem torce para um para outro. Não tem isso, é uma alegria. Fica emocionado. Eu também estou emocionado aqui. Sensacional. Já ganhamos a noite, pessoal. Tá aí, ó. Quem está acompanhando o Bora Pra Resenha já está ganhando a noite, o dia, amanhã. Olha, foi um time. Me desculpa eu entrar agora na. Fica à vontade. Foi um time que eu tive. Deus me deu uma coisa que poucos tiveram. Eu joguei no Atlético, no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo, no Palmeiras, na Seleção Mineira, Seleção Carioca, Seleção Paulista e Seleção Brasileira. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante na vida de todo mundo, né? Mas você ter participado de histórias como essa, esse hino do Cruzeiro aí que cantam, né? E Evaldo, que não é de brincadeira, esse foi o cara que eu indiquei para o Cruzeiro, no Fluminense, era menino no Fluminense, menino. Eu era capitão do Fluminense. E eu via que lá no Fluminense eles não tinham... Não estavam valorizando. Valorizando o menino. Liguei para o seu Felício Brandi, que era meu amigo. Eu, jogador do Fluminense, capitão do Fluminense. Ah, você estava lá no Fluminense. Mostro você aqui uma coisa aqui, está desligado, mas depois eu mostro. Tá. Aqui. A capa do meu é o Fluminense, eu entrando em campo com a camisa do Fluminense. Então, eu era o capitão do time, liguei para o seu Felício Brandi, que era meu amigo, né? Tinha uma relação boa com ele. Boa com ele, o Felício era rapaz ainda, e foi me buscar no Renascença. Então, rapaz, jovem, o maior dirigente de futebol que eu vi na minha vida. O cara mais inteligente, mais pensamento, 100 anos na frente de todo mundo. Então eu falei com ele, olha, eu estava no Fluminense, liguei para ele e falei assim, vem aqui, busca
um jogador chamado Evaldo. Mas não fala que eu te falei. Porque eu era capitão. Ele chegou marcou como presidente do Fluminense, pediu para eu marcar. O presidente, seu Nelson Vaz Moreira, um homem sensacional, um homem de linha. Perguntei, seu Nelson, o presidente do Cruzeiro, que o senhor Felício Brando, gostaria de que o senhor recebesse. Ele falou, com o maior prazer. E falou, e você vem? Eu falei assim, não, mas eu estou treinando. Ele falou, não, então depois do treino você vem. A Felício chegou lá e falou que ele queria comprar o meu passe. Já entendi. Muito O seu Nelson falou, mas como? Eu não, Inteligente mais. não está à venda, o Procópio não está à venda. Não queria perder a viagem. Então eu vou levar o Evaldo. Não, Não queria perder a viagem. mas então, o senhor tem algum jogador aí? Não sei o que. Nós temos um menino, o Fluminense sempre teve jogadores fantásticos na base. Prata da casa. Sabe por quê? Eu aprendi isso. Eu vou um parênteses para vocês. Eu aprendi isso e como técnico, aonde eu fui, em todos os lugares por onde fui. Olha aqui, ninguém treina Atlético, Cruzeiro e América na mesma cidade. Se você não é bom, você não treina. Foram poucos. Poucos. E é fácil. Ninguém treina Grêmio Internacional. Sai de um E vai para o outro. outro. Ninguém fica no Catar 10 anos, 3 no time do povo, Arabi, camisa do Vila Nova, daqui. Al-Arabi, time do povo. Nunca tinha sido campeão. 3 anos, tricampeão. Vim para o Atlético, seu Calil me chamou, voltei no ano seguinte para o time da família real, Al-Saad. 3 anos, 3 campeões. E fui para a seleção do Catar 4 anos. Então, ninguém fica num país 10 anos. Ninguém fica num emprego 10 anos. 10 anos. Não rende. Aí, você vem e conhece o jogador, conhece. Então, eu falei para o seu Felício Brandi, voltando no caso do Evaldo, né? E ele chegou lá no Fluminense. Falou dos meninos que tinha. Queria comprar o meu passe, tal coisa, para voltar para Belo Horizonte. O seu Nelson, não, meu Procópio não está à venda. Mas o Evaldo tinha brigado com o dirigente. O treinador da base. Então, ele vinha treinar com a gente no profissional, né? E eu tinha 23 anos. 23 anos, ser capitão de Castilho, Jair Marinho, Altair, campeões do mundo. É muita honra. É bravo. Eu quero que vocês entendam que eu não estou querendo me vangloriar, não. Mas é muita honra você ser capitão de Castilho. Demais. De Altair e Jair Marinho. Castilho, para quem não conhece, né, Procópio? Foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Mundial. Só isso. E Escurinho, que é mineiro aqui de Nova Lima, Escurinho já era veterano, né? Quer dizer, você ser capitão... Maurinho jogou no São Paulo, estava conosco lá. Então, Joaquinzinho, que jogou no Corinthians, também um gaúcho, e você ser escolhido para ser o capitão desses caras, né? Então, maravilhoso. O senhor Nelson me chamou lá e falou, Procópio, o senhor Felício aqui falou em comprar o seu passe. Eu falei, mas eu sei que eu não estou... Ele deve estar querendo outra coisa, seu Nelson. Aí eu falei, mas tem jogadores aqui no Fluminense, eu falei na reunião, que poderiam servir ao Cruzeiro, que o time que eu comecei. Foi o senhor Felício que foi me buscar no Renascença. Ele, ainda é solteiro, diretor do Cruzeiro, diretor de futebol. Me buscou no Renascença. Então, é a amizade que eu tinha. Amizade, já tinha a parceria. Aí o senhor pegou e deu a dica para ele. Qual foi a boa que o senhor deu para ele? Então, aí ele falou com o senhor Nelson que queria um jogador, né? Falou aqui brincando, porque me queria, né? Mas queria um jogador que eu tinha indicado para ele.
Fluminense. E aí o Feliz saiu com o Evaldo debaixo do braço. Mas o seu Nelson falou com ele, olha, o jogador que... o treinador do Fluminense não gostava do Evaldo. E quando o treinador não gosta... Não adianta. Né? Não adianta. Então, o seu Feliz trouxe o Evaldo para cá e deu no que deu. Você sabe que eu sempre falei sobre jogadores que cada um tem uma opinião, cada um tem um modo de ver o futebol, cada um tem um modo de... A gente tem que respeitar. Não é? Eu treinei, julguei contra e a favor de Tostão. Eu julguei contra Reinaldo, né? Fui técnico dele. Eu joguei muito contra Pelé, pelo Fluminense, no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo, no Palmeiras, na seleção mineira. Então, a gente você aprende um modo de ver o jogador, né? E eu vi Evaldo como um jogador fora de série, porque ele era pequeno, né? Até um pouco gordinho, né? Mas uma cabeça, um gênio para pensar. E eu falei, Cruzeiro já tinha Tostão e Diceu Lopes, porque o Fluminense jogou aqui no Independência contra o Cruzeiro. E esses moleques fizeram coisa do Arco da Velha. Então, eu falei que o senhor Feliz, olha, se eu pusesse esse menino lá, Evaldo, e não deu outra. Vai voar. Não deu outra. O Fluminense vendeu o Evaldo. Não é? Assim como o Zé Carlos. Sim, Zé Carlos. Teve no Fluminense. Lateral. Teve no Fluminense, fez teste no Fluminense, passou, mas o Fluminense era um time muito organizado. O Fluminense não tinha o dinheiro para pagar o passe do Zé Carlos, do Esporte Juiz de Fora. Sim. E o Fluminense era 6 milhões. O Feliz foi lá e comprou. Eu não sei se pagou, né? Mas comprou. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Não, mas você comprou o craque, né? Mas hoje, com toda essa Um dos história. maiores volantes, meias da história do Cruzeiro. Então eu trouxe o Evaldo para cá e Evaldo foi isso aí que vocês viram. Esse negócio do Fluminense, o Tostão me conta que quando ele... na verdade, o Fluminense foi... pouca gente sabe disso. Mas é o time que o Tostão sempre gostou quando garoto. Né? É o time que o Tostão sempre Teve uma teve a admiração. vontade de jogar e tal. E ele me fala que quando ele foi vendido ao Vasco, que ele também brigou no Cruzeiro, e foi pro Vasco, 72. ele queria, na verdade, ir para o Fluminense. E o Fluminense não bancou. Mas ele queria jogar no Fluminense. O Fluminense e um time de São Paulo, eu não sei qual que era, o Corinthians. Felício mandou que fizesse pusesse os envelopes. Tipo um leilão. Isso aí. E o envelope do Vasco foi maior. Foi maior. Aí, e o Vasco, segundo o Tostão me diz, o Vasco era meio desorganizado. E ele não gostou daquele esquema de lá, tanto é que não durou muito tempo, também por causa do problema no olho. Ô, Procopio, você acabou falando aí em um determinado momento que você falou assim, um treinador quando não gosta do jogador, você já sabe, não vai jogar ali. Teve algum jogador que não rendeu com você por causa de algum tipo de ação, mas olha aqui, de atitude, disciplina? Vocês vão entender, nós estamos aqui falando aqui honestamente, sinceramente. O senhor para aproximar assim do microfone, por favor. Isso. Então, eu aprendi a ser técnico, porque você aprende. Sim. Né? Eu era jogador, formei educação física, né? Eu estudei, preparei, mas eu aprendi muito mais o que não devia fazer com os famosos treinadores de outrora, o que não se fazia. E aprendi com algumas coisas boas. Então, eu estou falando de mim, não é cada um tem um modo de pensar. Então, eu filtrei, eu vi que você tem que ser comandante, porque onde eu passei,
Só era mais firme, né? Um treinador mais rígido, estilo Estou senhor. falando, mas por quê? Porque eu tive a honra de ser capitão na seleção brasileira, na seleção mineira, na seleção carioca. Então eu aprendi. Eu sabia que muito novo eu fui para o São Paulo, muito novo. E o São Paulo tinha feito um Morumbi, né? E o São Paulo tinha contratado Jair da Rosa Pinto. Vocês Sabemos que Sabemos. Bom, Jair da Rosa Pinto era um fenômeno. O tamanho dele, ele era pequeno. Calçava 36. Pé de anjo. é igual o Marcelinho Marcelinho Carioca. Mas o chute dele, só um, que eu só conheci dois que estavam igual a ele. Só dois. Eu Nelinho e Éder. Só. Eu ia falar os dois. Só. Mas os passes dele, o modo dele jogar, sabe? E o modo dele conversar e dele brincar e tratar a gente. Ele morava lá perto do Palmeiras, né? E o São Paulo era no Morumbi. Na época, só tinha o Morumbi e o Palácio do Governo, o bairro Morumbi. Não tinha nada, era vazio. Não tinha nada, Coisa que só o Morumbi e o Palácio do Governo. Tanto que der sorte, brincava comigo, né? Quando eu peguei minhas luvas de São Paulo, ele, Mineirinho, compra um lote aqui, Mineirinho. Eu fui comprar em Salinas. Ali, Aí, Salinas é ótimo. Não, Salinas é mas- ótimo. mas Morumbi, Morumbi, São- milionário. Eu, como bom apreciador da cachaça mineira, eu também prefiro Salinas. Sabe que é Morumbi. Mas isso é outros 500. Mas então, isso é uma. Então, o São Paulo trouxe o Jair, que pouca gente sabe, mas eu vou falar para vocês aqui. O Pelé, o grande Pelé, né? Ele deve muito, mas deve demais ao Jair da Rosa Pinto. Porque o Jair foi para o Santos, e ele, menino. ele fez o Pelé, né? O Jair punha a bola onde queria. A perninha dele, calçava 36, pé de moça. Batia na bola como Nelinho, como Éder, tão forte. Jajá de Barra Mansa, famosa seleção brasileira. Sim. Né? E eu, no São Paulo, jovem, né, entusiasmado, eu estudei aqui em Belo Horizonte, no Colégio Batista, durante 8 anos, fiz interno, porque eu vim para cá fazer admissão interno, 4 anos ginasial, 3 anos científico, interno. Então, a gente aprendia a ver os jogadores, exigia independência, ver os jogos. Eu vi Copa do Mundo 50, eu vi a maior zebra de todos os tempos, né? Inglaterra 1 e 0, Estados Unidos 1. No Independência. Né? Independente. Vi o campeão do mundo, Uruguai, ganhar de 8-0 da Bolívia. E o maior jogador que eu vi na minha vida, naquela época, foram 2. Foi Zizinho e Schiaffino, o primeiro jogador sul-americano a ser vendido para a Itália. Schiaffino. Então, O pessoal fala muito dessa seleção, que o Brasil então, era favorito. Botando o caso do São pois Paulo, eu no São Paulo, Jair no São Paulo. Ele ajudou a fazer o Pelé. Ele ajudou, porque a bola no pé dele era uma coisa fantástica. Punha a bola onde queria. Canhoto. Você sabe que os canhotos são bons, né? Messi, olha mais olha habilidoso. Tostão, olha Rivelino, olha Éder. Né? Eles têm uma coisa diferente dos outros. Então, eu ficava doido de ficar no quarto com ele. Porque no Morumbi tinha os apartamentos. Os alojamentos. Dois em cada apartamento. Então, eu pedia para o chefe, São Paulo é muito organizado, tinha um chefe da concentração. Aí eu brincava com ele muito, né? Depois eu falava, me põe no quarto com o Jair. Então o Jair ficou muito meu amigo, sabe? Ele me contava as histórias. Por exemplo, tinha um seriado na televisão, naquela época, Bat Masterson. Famoso Bat Masterson, a música do Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos se criou, seu nome lenda se tornou Bat Masterson. Então o Jair era louco, porque
era o único jogador do São Paulo que tinha televisão. Na época... Isso que ano, Procópio? 61. É. Ninguém tinha televisão. Não tinha. Pouca gente tinha televisão, ele tinha. Aí era famoso, seleção brasileira, Copa do Mundo, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Santos. Ele ajudou o Pelé. Então foi para o São Paulo já com 41 anos de idade. Olha bem, 41, eu com 21. É. Nossa. Então eu pedia para o cara para ficar no quarto com ele. Ele me contava as histórias de Bart Masterson e eu não queria saber, mas eu queria saber. Eu ouvia, sabe? Agora me conta, como é que foi a Copa do Mundo? Porque naquela época, vocês são jovens, vocês não sabem, eles falaram que a imprensa a carioca, dando a desculpa que o Brasil perdeu para o Uruguai, que não sei o quê, que o Túlio Varela pegou o jogador do Brasil pela camisa, que bateu, que dá para a cara do bigode, sabe? Então, eu queria saber essas coisas. Então, eu subornei lá o cara lá e ele me pôs no quarto do Jair. Eu dei uma cachaça Salinas. Opa! Havana. Quem é que não vai, pô? E ele me pôs... Abriu o coração. E ele me pôs no quarto com o Jair. Vem, meu filho. E o Jair, um cara espetacular, sabe? Um cara bacana demais. Aliás, os jogadores antigos, né? Eu tive o privilégio de jogar com o Djalma Santos, Castilho, um dos maiores amigos que eu tive na vida, que eu quis, que foi fã... Eu fui fã a vida inteira dele, Newton Santos. Nossa, eu fiquei amigo dele. Maravilhoso. Por causa do Castilho. Castilho era amicíssimo dele na seleção, né? Então, a gente, toda segunda-feira, era folga. A gente fazia Uma resenha. só jogadores e as artistas da época. Teatro de revistas. Sabe, aquela Elisete Cardoso, como é que chama aquela que morreu no acidente, bonita, que morreu no acidente de avião em Paris? Leila Diniz. Leila Diniz. Leila Diniz. E a Leila Diniz, e a Elisete Cardoso, e a Ciro Monteiro. Ciro Que tem a música do Chico Buarque. Nelson Gonçalves. Essa turma toda ia. Que sabe? resenha, hein? Que beleza. Segunda-feira, que era dia do jogador. Era dia da folga. Dia da folga. Então, ninguém podia... Ninguém podia encher o saco se tivesse uma Mas birita. a gente reunia, né? Eu não bebia, eu nunca bebi. Mas o cara ia beber uma cerveja, beber uma coisa, mas era um papo que você não pode imaginar. Ah, imagino. E nós ficamos, eu fiquei muito... O Newton Santos, eu tenho uma foto minha, eu tenho uma foto minha, Cruzeiro e Botafogo aqui no Independência, eu ainda novinho, começando no Cruzeiro, sabe? Com ele. Aí eu tenho uma coisa, eu fico emocionado de lembrar. Saudade, mexe com o coração. Porque eu era fã. Eu era botafoguense doente por causa dele e do Gerson dos Santos, que jogou aqui no Cruzeiro. Foi meu técnico no Renascença. Isso. Ô Procópio, eu vejo muito o senhor no Twitter, né? Que está super ativo no Twitter. 30 mil seguidores. E o senhor coloca muitas fotos no Twitter, fotos históricas, o tempo inteiro, né? E agora já falou de uma, duas vezes aí de foto. Muito ligado com isso. Minha filha, Andréia. Andréia é minha filha caçula, uma advogada, né? E muito competente. E ela me ajuda. Ela sabe? Então, a gente faz... O senhor tem um arquivo maravilhoso, né? Sem falar na verdade, mas sem querer prejudicar ninguém. Mas eu falo a verdade. Eu não fico passando borrachinha. Não. Então, a gente faz aquilo com... Mas voltando ao caso lá, é bom contar isso, né? O Jair me contava o Bart Masterson, mas eu queria saber dele como é que foi a Copa do Mundo 50, se o bigode tinha mesmo. Essa eu tô até curioso, eu quero saber se o bigode apanhou. Não, ele falou que nada. Porque o Brasil perdeu para o Uruguai. Perdeu porque eles começaram. Perdeu porque o Uruguai era melhor. Aí o Jair falou comigo. E depois Newton Santos me confirmou isso. Depois fui para o Fluminense com Castilho e Newton Santos, né? Eles me confirmaram tudo que o Jair falou comigo.
que o Obdúlio pegou, foi o Míguez, o centroavante do Uruguai, pela camisa. Você não vai enfrentar esses beck, não, pô. Quer dizer, o capitão do Uruguai pegou o companheiro dele. Não é? Quer dizer... Tipo, vai pra cima dos caras. Pô, então é diferente a história. E o Bigode morreu com essa pecha, né, Procópio? Mas aí você vê, no Fluminense, ele chorava. Ele parou de jogar, né? Lógico. Sim. Ele era mais velho que Castilho e ele tinha uma loja. Ele era técnico. As televisões começaram a aparecer e dava muito problema. E ele se especializou em consertar televisão. O Bigode. Bigode. Então, perto do Fluminense, ele tinha o ateliê dele, sabe? E ele ia lá muito nos treinos. Um dos maiores jogadores da década de 40 e 50 terminou arrumando televisões. É isso. Você E vê. com essa fama de covarde, de que afinou pro Obdúlio Varela, o que o Procópio está confirmando que era mentira, invenção. Inventaram que o cara teria batido nele, teria pegado ele, mentira. Quer dizer, confirmado pelo Castilho, que era o goleiro reserva, Newton Santos, que era o reserva. Você imagina, Newton Santos era reserva de Augusto na lateral direita. Olha para você ver que coisa, né? Era muito novo também, né? Era novinho. Né? Oreco, do Corinthians, era o reserva do Bigode. E o Castilho era o reserva do Barbosa, Castilho, novinho. O Oreca foi muito importante no Corinthians, no time de 54, sim. do centenário de São Paulo, foi o grande jogador daquele time do Jogador, Corinthians, mesmo sendo zagueiro. do Isso. Sul. É. Então, eu tive essa curiosidade de perguntar isso, sabe? Para o Jair, para o Newton Santos, para o Castilho. E Bigode ia lá no Fluminense, quando eu fui para o Fluminense, né? Ele ia lá porque ele tinha uma loja de... um cara bacana, um cara... Ele é aqui do Horto, ali perto do Independência, morava ali, a família dele. Então, são coisas que no futebol são mentiras que tornam-se verdades, não é? Quando ditas por alguém, né? E eu tive o prazer de conversar com Jair, com Newton Santos, com Castilho. Procópio, 50 também deu uma outra história muito triste, né? Que o Barbosa falhou no gol do Brasil. Ele não falha no gol. O cara entrou sozinho. Hã? O cara entrou Mas sozinho Eu ia perguntar isso. Ele foi crucificado a vida Não, toda. se você olhar no videotape, Sim. o Giga entra com a bola pela esquerda ali, ele ficou sem dar dúvida se ele ia dar para trás, para o outro lado, ou que... Exatamente. E no canto que manda é o contrapé. O canto contrapé. Porque o goleiro numa bola daquela normalmente vai cobrir um chute Ele cruzado. da linha de fundo. Ele da linha bateu de no fundo. canto. O Castilho, o senhor acabou de falar pra gente que era muito amigo do Castilho. O que o Castilho comentava desse lance do Barbosa? Que o Castilho estava lá com o Barbosa? Castilho defendia, ele ficou louco com isso. Ele brigava com os caras por causa... Vou fazer uma pergunta no assunto chato, um assunto que é muito chato, deve ser muito doloroso para o senhor. Que o Castilho tirou a própria vida no final dos anos 80. Só acha que essa mágoa da Copa de 50 tem alguma coisa a ver com isso? Ele levou isso? É outro E assunto. outra coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, uma coisa que eu sempre falei, que sempre falo com meus amigos. Eu sou muito sincero, muito franco. Não tenho medo de coisas. Vou falar o que eu já falei. Eu não acredito que o Castilho tenha pulado do prédio. Eu não acredito. Porque quando você convive com um cara tanto tempo, você sabe a personalidade dele. O cara demonstra para você no dia a dia o caráter dele. Não é verdade? Sim. E se ele tem essa linha de fazer algo desse tipo? Então, Castilho, um cara que só fez bem aos outros. Agora eu pergunto a vocês. Só acha que foi crime? Deixa eu falar para vocês uma coisa, vou perguntar uma coisa para vocês. O cara que vai... Aí ele foi ser técnico. Ele foi ser técnico da Arábia Saudita. O lugar onde eu também fui, em 2 times. Eu fui em Riad, no Al Nassr, do Príncipe. Lá, e do Etifaq, em Daman. Eu trabalhei lá 2 anos. É difícil. O Catar é uma maravilha. Eu fiquei 10 anos.
Dubai e Sharjah, 2 anos eu fiquei. E 2 anos na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é difícil demais. Imagina. Você não pode imaginar. O príncipe quer escalar o time. Teve um jogo lá que eu estava chegando lá no clube lá e ele tinha um intérprete que chamava Aladim. Desculpa, mas... Aladim. E esse intérprete, Aladim falava português e árabe. E todo dia, antes do... Porque eu já tinha sido campeão no Etifaq. Eu fui para lá porque, depois de ser campeão no Catar, na seleção do Catar, 10 anos, 3 anos em Dubai, em Sharjah, fui para lá. Então, eu já conhecia. E falar comigo, senhora, o príncipe aí é chato. Então, acabava o treino, por exemplo, o último treino, eu tinha que fazer a relação dos caras que iam viajar, para concentrar. Ele botava uma mesa assim, começa assim, né? Ele ficava ali e queria que eu ficasse ali. Eu falei, não, eu vou ficar, eu e o Aladim ficava ali. Então ele ficava na mesa lá, eu aqui e o Aladim ali. Aí ele perguntava, né? Só para você ter um jogo, nós íamos jogar contra o time que Tele foi técnico lá. Depois eu lembro o nome do time bom. E eu treinei o time, né, tinha um time bom. O melhor jogador, um dos melhores que eu vi na minha vida era o centroavante desse time. Mas não era saudita, era da África. O centroavante, muito bom. Então ele perguntou para mim... Ele treinou o Al-Ahly. Perguntou por... Não foi? O Tele treinou o Al-Ahly. Al-Ahly, né? Al-Ahly. Isso. Foi lá que eu ia jogar lá esse jogo, sabe? Então, ele perguntou... Queria que eu pusesse... Era 16 jogadores. Na relação. Eu queria que eu pusesse mais 6 jogadores, mais 6. Aí eu falei com ele, olha, príncipe, o avião é seu. Quem vai pagar o hotel É você. é você. Mas quem escala o time sou eu. Então, os meus 16 são esses aqui, dei para o Aladim. Agora, se o senhor quiser levar mais 16, ou mais 20, ou mais 10, ou mais 5, não tem problema. O avião é seu, o hotel é seu, mas são esses 16, esses 11 e mais 5 na época, que vão. Se eu quiser levar os outros, para mim não tem problema. O avião era dele. Os caras são... É muito dinheiro. E é muito dinheiro. Então eu falei, quer dizer, chegou, e fomos campeões, hein? Com essa mala toda. Daqui a pouco a gente vai continuar com esse papo. Elton. Recadinho importante. M-Polo, coleção outono e inverno, um estilo único e de extrema qualidade. Então, Thiago, acredita aqui pra gente aqui, coloca a M-Polo aqui porque ela merece. Explore o besouro. Tá aí. M-Polo. Com 2 L's. É isso aí. Com 2 L's. Não se esquece dos 2 L's. Não, então, vamos falar então o Instagram. M-Polo _oficial. Não tenho rei. Vamos lá, Fusca. Ô, Procópio, você tá indignado com essa imagem que tá ali Porque no não fundo. tem o Reinaldo ali. Pra quem não consegue ver plenamente, tem ali Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Tostão, Cruyff, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Messi e Cristiano Ronaldo. E o Cruyff. É o Cruyff, tá ali. Procópio, em minha defesa, quando a gente foi organizar tudo, eu falei, do Atlético tem que ser o Reinaldo. A turma é mais jovem que eu, votou no Ronaldinho Gaúcho, que é um grande jogador também, outro monstro. Não. Mas, para mim, jogador do Atlético, para representar a camisa, a tradição, a torcida, tem que ser o Reinaldo. Então, só em minha defesa. Então, vou fazer uma promessa aqui pro Procópio. André Fiduzzi, você que está sempre acompanhando a gente, depois você vai vir aqui no estúdio, elaborar ali e encaixar alguns novos personagens. Entre eles, o Reinaldo. Promessa pro Procópio. Fiduzzi, tamo junto.
Procopio, vamos falar de outro assunto aqui, que não é dos mais suaves também, mas você, entre a sua fala, que você falou de Jair, você falou de Castilho, você elogiou muito Pelé, que Pelé merece todos os elogios como grande jogador que foi. Mas você tem uma história... Ninguém chegou aos pés dele. Você tem uma história muito dolorosa com o Pelé Sim. também. A nossa geração aqui sabe, mas a turma talvez mais nova que esteja assistindo a gente não sabe. Conta pra gente essa história com o Pelé. Como foi a circunstância da história também? Que foi um lance até... Você vai falar, mas eu vou antecipar aqui. Olha, um pouco desleal por parte dele. Como é que é a sua relação com ele? Se houve um perdão? Não, como é que é isso? vamos só contextualizar, né? O Pelé, ele participou de um lance com o senhor se lesionou com você. Em 68, um Cruzeiro e Santos. Se lesionou gravemente, o que e prejudicou bastante a sua carreira. Deixou fora 5 5 anos. anos, 1 mês e 13 dias. Só uma comparação. O Ronaldo Fenômeno ficou 2 anos fora quando machucou o joelho. O Dedé ficou 2 anos fora. E muita gente falou, não joga nunca mais na vida. Procopio foram 5 anos. Então, Procopio, conta essa história pra gente. Vou contar. Olha aqui. Aqui, Procopio. Eu tive o privilégio, sabe, a sorte. E todos os dias eu ponho o joelho no chão e agradeço a Deus. Eu fui um rapaz um menino que foi criado, sabe, num colégio batista, 5 anos interno. Perdi meu pai, promotor público, assassinado em Salinas quando eu tinha 9 anos de idade. Então, meu avô me mandou para o colégio batista interno, eu sou o filho mais velho. E você não sabe a tristeza, né? Você é um menino de 9 anos, 10 anos, no colégio interno. Né? Sozinho. Mas o futebol foi a minha válvula de escape. Estudei, fiz o ginásio, fiz 1 ano de admissão. 1 ano de admissão. Porque onde Salinas, o estudo não era como aqui. 1 ano para poder... Fiz 4 anos de ginásio, 3 científicos, fiz vestibular na faculdade de Direito, passei. Eu estava jogando futebol, já fui vendido. Depois eu conto. Mas, então, a gente aprende no colégio muitas coisas, né? E dentre elas, aquilo que eu não tive em casa, meu pai foi embora, né? E eu vim para cá muito cedo, o colégio foi a minha sustentação, a base da minha vida. Então, lá eu aprendi muita coisa, como principalmente o perdão, que para muita gente é difícil. Você não sabe o que é perder um pai, o filho mais velho, com 9 para 10 anos, não é? 36 anos meu pai tinha. Então, o colégio me deu essa oportunidade e o futebol foi aprimorando a válvula de escape para as coisas. Eu chorava a noite toda, porque para ninguém ver eu chorando. Então, porque é saudade da minha família, saudade de todo mundo, menino, ser interno. 5 anos interno, 5 anos interno. Nos menores, nos médios e nos maiores. Depois eu fiquei externo, morando em República, né? Então, mas minha vida foi assim. Então, a gente aprende com a vida. Então, aí fui jogar o futebol, né? Aprendi muita coisa no futebol, e principalmente como ser leal, amizade, né, a lealdade, e por isso, já que eu entrei nesse assunto do Pelé, daqui a pouco eu falo, mas por isso é que eu sempre falo para as pessoas, sabe? O técnico de futebol, você está vendo o Brasil agora aí, todo dia tem um técnico português, um técnico não sei o que, um argentino, não sei o que. Por quê? Por quê? Porque os nossos não estão dando conta do recado. Se tivessem aí, não estariam. É verdade. É verdade ou não? Ué.
É isso aí. Você, Não tem você discorda de mim disso aí? Não, concordo. O técnico brasileiro hoje não passa nenhuma confiança mais. Então, hoje Vamos só abrir um parênteses que o Cuca acabou de ser campeão brasileiro, né? Assim, não, só beleza. Eu não estou falando que nós tivemos treinadores no Brasil fantásticos, né? Não pode negar isso, mas agora chegou uma época que as coisas são... Todo dia você vê um português chegando, um argentino, um uruguaio, não sei quem. Quer dizer, então, não estou criticando que eles venham, não, sabe? Porque... Só está mais preocupado com os brasileiros que não estão dando conta de assumir a bronca. Então a gente vê isso eu vejo com tristeza. Sim. Quer dizer, eu já passei da minha época, mas eu vejo isso com tristeza, porque tristeza e preocupado. Onde é que estão os nossos treinadores? Mas aí eu começo a pensar. Os clubes hoje, de um modo geral, não estão mais preocupados com a base, não. Hoje tem que comprar jogador de fora. Jogador custa não sei quantos milhões, não sei o quê. A base, o nome já diz, é base. Um edifício ele pode ter 20 ou 30 andares, mas tem que ter uma base sólida. Forte. Um time de futebol tem que ter uma base sólida. Com treinadores competentes. Não é... Eu estou muito sincero nas minhas coisas, sabe? Eu me lembro que eu estudei educação física. Eu estava machucado. Nesse período, né? Hein? Nesse período depois da contusão. Quando eu estava machucado. Não é? E eu aprendi muita coisa. Mas educação física, você não aprende a ser técnico de futebol, não. Você aprende a dar treino. Mas envolve muito mais coisa. Sim, mas o fulano formou a educação física, ele vai ser técnico do time tal ali. Não tem lógica. O cara tem que ter julgar, tem que ter participar, tem que ter. Você conhecer o jogador, saber. Eu fico meio constrangido, porque vocês podem pensar que eu estou querendo me vangloriar, puxar. Não. Eu estou sendo sincero com vocês. Por exemplo, eu cheguei no Atlético uma ocasião, até com um problema sério, tinha dinheiro, não tinha jogador, não tinha nada, e vi lá uns jogadores lá. E via um jogador, um pretinho lá, não estou falando pretinho, pelo amor de Deus, não pensa que... Ailton. Ailton que jogou no Cruzeiro e no Atlético? O Ailton. Ailton camisa 9. Centroavante. Camisa 9. Delfino. Cheguei no Atlético, Ailton na lateral esquerdo. Eu vi o cara treinando. Chamei o Éder, ele estava lá, eu chamei Éder. Esse menino. Ele treina aí, não sei o quê. Eu chamei Ailton, conversei com Ailton. Ailton, eu quando era garoto, eu jogava na frente, mas porque eu sou canhoto, eles me põem aqui na lateral para me cruzar a bola, não sei o quê. Falei, não, vai lá onde você gosta de jogar, vou ter para treinar. Bom, só para encurtar a conversa. Aí eu tô campeão da Libertadores. Na verdade, artilheiro, vendido ao São Paulo, vendido ao Benfica. Então, ele foi campeão da Comembol com o Atlético. Da Libertadores com o Cruzeiro. Autor do gol do título mineiro de 96. Não, foi vendido para o Benfica. Não é? São Paulo para o Benfica. Uma grande carreira. Grande carreira. Bom jogador. Peraí, aí tem mais. Cheguei no Atlético uma ocasião, não está lá o Ronaldo Chiara. E Elzo também, Elzo, centroavante. Que foi para a seleção também. Peraí. O Atlético comprou ele, o Minelli trouxe ele da Inter de Limeira, centroavante. Eu falei com o Reinaldo jogando, a bola batia no peito dele, eu voltava lá no meio do campo, falei, não. Aqui, ó, não vou te mandar embora. Não vou te mandar embora, mas você quer ficar no Atlético?
treinar outra posição? Pô, quero. Treinou de lateral direito, treinou de volante, treinou de quarto zagueiro, treinou de lateral esquerdo. Um dia Nelinho não jogou, ele jogou, e era o Joãozinho, ponta esquerda. A vida do Elcio foi o Cruzeiro, a vida dele. Ele deve ao Cruzeiro. Era o Joãozinho, ponta, eu falava assim, ele não pode ir para o fundo. Se ele vier para o meio, o Heleno está lá para... Porque Heleno era um jogador magrinho, mas era danado. Sabe? Heleno está para cobrir. Porque o Joãozinho era o cara. Joãozinho era o cara. E o Elcio, Joãozinho não foi ao fundo nenhuma vez. Aí teve outro jogo com o Cruzeiro. Valença machucou. Eu falei, Elcio, é o Carlinhos Sabiá, senta a porrada nele. Mas só em defesa aqui, Procopão, nessa época o Joãozinho já tinha machucado, né? Já tinha voltado da cirurgia, já não era o mesmo bailarino. Não, mas... Agora o Carlinhos Sabiá estava no auge Não, mesmo. Joãozinho sempre foi, você tá louco? Joãozinho. Aí eu falei, Carlinhos Sabiá, você senta a porrada nele que jogou. Valença que fraturou o nariz, porque deu um carrinho com a cabeça para salvar um gol. E as pessoas não sabem disso. Vai Valença. Então, o Elcio jogou bem, aí ficou no banco. Um dia, Atlético Cruzeiro, novamente, Atlético Cruzeiro. Você vê que a vida do cara... O Edson, ponta esquerda do Cruzeiro, que era do Paraná, Sim. Bom jogador. Bom demais. Ele quebra a perna do Heleno. O Edson jogou num trio que era Edson, Careca e Hamilton, não foi? Sim, é muito bom. Ele quebra a perna do Heleno. E quem tá no banco? Elcio. Falei, porque treinou em várias posições. Foi centroavante com o Reinaldo, você vai esquece. Não tem jeito. Ele entrou, jogou muito. Jogou tanto que foi para a seleção. Copa do Mundo. Foi vendido. Copa do Mundo de 86. Benfica. Você me liga todo dia para pedir bênção. Mas Está em Poços de Caldas, né? Se eu não me engano, ele está morando em Poços de Caldas. Machado. Mas então, eu estou falando para você o seguinte, o treinador, o que eu quero dizer é o seguinte, de preferência, ele tem que ter julgado. Agora, sem querer mostrar... Mas por que você tem que ver... E outra coisa importante para o treinador, por que não treina todo dia com os juniores e com os juvenis? Isso é verdade. Já vai desenvolvendo a turma. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque por onde eu passei, em todos os lugares por onde eu passei, você tinha a semana toda de treinamento, todos os treinadores faziam os coletivos na quarta e na sexta, não é verdade? Não é? Agora não tem, não é? Não, mas quando tinha... nem tem coletivo, mas A gente não vê, né? Não, porque agora o jogo... Mas na época era quarta e sexta. Sim. Porque eu joguei e sabia. Eu fazia terça e quinta. Sabe por quê? Porque se alguém machucasse na quinta-feira, no coletivo final, na sexta-feira, você tem 24 horas a mais. Então eu investia, mas porque eu joguei. E eu treinava na terça-feira, onde eu passei, por todos os clubes que eu passei, por todos. Aqui no Catar, na Arábia Saudita, por onde eu passei. Na Bahia, no Bahia eu ter quantos jogadores tiveram aqui no Cruzeiro, aqui, ó, Wesley, como é que chama esse trovante? Marcelo Ramos. Todos foi comigo, na base do Bahia. Bom, então, aí, na terça-feira, eu treino com os juniores, porque os juniores, eu nunca tolhi ninguém. Entra mais duro, quer mostrar, porque você não pode tolher, você não pode... que isso, vamos buscar meu jogador. Deixa. Não pode ser desleal, mas jogar duro... Pode. E na quinta-feira, eu treinava com o juvenil. Por quê? Eu botava o meu time para jogar domingo como eu queria, porque os meninos deixavam o juvenil.
Tá entendendo? Mandava eles fazer o que o adversário ia fazer. Ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu conhecia o elenco do meu time, a base, o juvenil e os juniores. Por isso que eu botei tantos. No América foi mais de 15. No América, só quarto zagueiro no América foi Ricardo, Lelei, Thiago Gomes, Gosling. Luiz Carlos Marins. Hein? Marins? Luiz Carlos? Marins. Só Rui Cabeção era volante, botei lateral direito. Palhinha e Ronaldo Luiz. Eu cheguei lá, do juvenil, eu trouxe para o América. Né? E eu falei do Ailton, do Elzo, da turma toda. Né? Então, o treinador de futebol, ele tem que treinar com a base, ele tem que ver, não é pedir informação para o técnico, quem é que é bom lá, não, ele tem que ver todo dia, e mudar a posição. O Ronaldo Chiara era volante, foi jogar de 4 zagueiros, o Elzo era centroavante, foi jogar de volante, não é? Ô Procopio, vou te pedir só um tempinho. Ô, Elton, tem mais um recado, né? Uma novidade hoje. Agora com o Marco Antônio. Ele tá aqui, ó. Mostra na câmera aqui, ó, pra câmera aqui. Aqui, Procopio, ó. Tá de encher a boca, né, Procopio? Empada. Essa aqui é empadamada. Empadamada. Com a massa Que beleza, hein? Que beleza. Enche a boca d'água da gente. Né? É legítima empada de Paracatu. A empadamada. Ela é feita lá em Paracatu. Feita em Paracatu. A turma manda trazer pra cá, chega aqui, importa, né? Vou colocar assim. Importa de Paracatu. O nome dela é Amada. Empada Amada. E ela tem essa massa fina, única, esse recheio delicioso, com temperos feitos em Paracatu mesmo. Quem não conhece tem que provar, tá aqui o endereço. E nós vamos provar agora, né, Procopio? O Elton vai te servir uma aí agora. O nome já é sugestivo, já é uma amada. Empada Amada. E ela, assim, ela é única, ela é diferente dessa empada que a gente tem aqui em Belo Horizonte, diferença dessa empada que tem todo. Vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente vai provar. Ela é realmente especial e diferente, tá? Vale a pena provar. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã mesmo. Ô Procopio, eu vou insistir com uma questão. Eu queria que você contasse o caso do Pelé. Do Pelé. Sim, vou contar. Eu tive embates contra o Pelé, né? Porque eu tive a felicidade de muito cedo ir para São Paulo. Então tinha Santos e São Paulo, né? Fui pro Fluminense, Santos e Fluminense, jogava muito. E fui para o Palmeiras, academia, de Dudu, Ademir. A gente batia no Santos de chinelo. É uma expressão que usa em Goiás. O Palmeiras era um timaço. Julinho, Tupã, Servilho, Reinaldo, Dudu e Ademir. Quer dizer, Djalma Santos, Djalma Dias, eu e Ferrari. Quer dizer, um timaço, sabe? Um time que... o técnico era um argentino, Dom Filpo Nunes. Isso. O primeiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Sabia disso, né? Sabia. Então, eu tive essa felicidade de jogar em grandes times, né? São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Atlético, Cruzeiro. E aí você não tinha que marcar o tal do Edson, Edson. Aí você não tinha que marcar o Edson Arantes. Bom, eu sempre tinha que marcar, né? Sempre. Sempre. Né? Jogando com esse time aí. E a gente... Né? No Palmeiras, no São Paulo, o Jair, da Rosa Pinto, que ele foi, na minha modesta opinião, ele foi porque ninguém pode dizer que descobriu o Pelé, é gênio. Já nasceu. Para mim, Pelé, Tostão e Reinaldo, ó concurso. Não tem conversa, na minha opinião. E Pelé... Jair, com aquela habilidade dele, Jair... Porque o grande jogador do Santos era o Vasconcelos, da posição do Pelé. Vasconcelos machuca. E Pelé, com 16 anos, avançado. E Jair da Rosa Pinta, que era o cara que lançava, que fazia. E Jair tem uma... Isso o próprio Pelé pode falar isso aí, porque melhor do que eu, que Jair foi fundamental na vida do Pelé. Então... A gente conversava muito com o Jair para jogar contra o Santos, né? E Jair sabia como, né? Era jogo duro sempre, mas aí eu fui jogar no Fluminense, né? O Fluminense
Era um time bom, né? Castilho, Altair, Casalberto Torres, começou comigo. Jair Marinho teve uma fratura violenta do Amarildo, covarde. Igual o Pelé fez comigo. E aí entrou o Casalberto. O senhor falou o Pelé, a atitude do Pelé, o senhor acha covarde? Como que foi o lance, fazendo em movimento? Bom, o que ele fez? Eu rebati a bola. Bom, o jogo estava tão violento, o jogo estava tão duro, que no intervalo do jogo, eu não ia, era capitão do Cruzeiro, eu fui no juiz, José Mário Vinhas, lá não sei de onde. Falei, olha, se o senhor não tomar uma atitude, esse jogo não acaba bem, no Morumbi. Jogo 0-0. No intervalo. Quando voltou do intervalo. 10 minutos depois, o jogo estava pegado, estava chato, sabe? A bola na área, eu tirei com a perna direita, né? Uhum. O Pelé veio e me pegou no... Pegou no meio. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. O fio de aço, põe aqui. Aqui é o fio de aço aqui amarrado, aqui, ó, aí, ó. Ai. Ele entrou aqui. Um palmo de cicatriz, para quem não está vendo. Ó, aqui, ó, a rótula, minha rótula, veio parar na minha coxa. Rompeu tudo aqui, o tendão rotoliano, o ligamento, tudo. A rótula veio parar na minha coxa. É a perna esquerda. O Morumbi, a perna de apoio. A perna de apoio, então Ele bateu na perna de apoio. Então, o Morumbi inteiro ouviu o barulho. Porque rompeu tudo. Uhum. Para a rótula vir parar aqui na coxa, aqui em cima, o doutor Neilo era o médico do Cruzeiro na época. Mas o Pelé foi expulso? Que expulso? Aí me puseram, né, fui direto para o hospital. Você vê, me levaram de ambulância para o hospital, perto do Morumbi. O Morumbi inteiro ouviu o barulho. Aí, lá no Morumbi, eles puseram um gesso da minha perna, né, um gesso, para eu ir para o avião para vir para Belo Horizonte. Chegou aqui em Belo Horizonte, fui direto para Santa Casa. Hoje os caras operam no Mater Dei, né? Mater Dei. Santa Casa. E doutor Marcílio Soares, um médico famoso aí, que tinha vindo dos Estados Unidos, sabe? Ele com o doutor Neilo me operaram. E eu fiquei 3 anos e 8 meses dentro do Hospital Arapiara, aqui perto. Aqui, agora é o hospital da Unimed. Aqui. Uhum. Né? Tem o hospital da Unimed, tem... Era Arapiara na época. Era Arapiara. Eu fiquei 3 anos... Perto. Um quarteirão 3 anos e 8 meses dentro do hospital para dobrar a perna, porque a minha perna ficou dura. Até hoje é fio de aço aqui amarrado. Aqui, ó. Já tem uma assinatura do Pelé na perna. Né? Pouca gente tem isso. Mas aí que vem a história triste, né? É que o meu contrato vencia no dia 31 de outubro. Daquele mesmo ano. Eu mosquei no dia 13, só inverteu os dias. E já tinha palavrado com o Cruzeiro. Aí eu sou obrigado eu sempre falei muito bem, né, mas eu sou obrigado a falar. Eles não foram corretos comigo, porque já tinha acertado. Já tinham um acordo. Um acordo. Mas quando o senhor Felício Brandi, né, era Felício Furlete e Lambertucci na época, quando eles souberam pelo doutor Neilo que eu não jogaria mais, porque a conversa é essa, que eu não jogaria mais, eu ia andar de muletas. Com sorte andaria, né? Então, meu contrato venceu, não é? Já tinha acertado o contrato com eles falaram que não podia fazer contrato. Eu fiquei aqui, vindo no Arapiara, me levaram para casa, né? Eu tinha comprado uma casa ali na Bernardo Figueiredo, ali perto da Afonso Pena ali. Minha mulher me trazia todo dia às 7 horas da manhã aqui para Arapiara. E eu almoçava aqui e saía embora às 6 horas da tarde.
3 anos e 8 meses Nessa rotina. nessa rotina. Porque minha perna ficou dura. É. Não conseguia dobrar. Eu só vendo aqui, tá vendo? A outra aqui, olha. Então, fiquei aí, fui. Tentei voltar a jogar de novo, sabe? Treinar sozinho. Não teve jeito, não teve problema. Voltei aqui para Arapiara, voltei. Aí, em 70, 2 anos depois. Né, eu já estava com dificuldades. Minha perna não dobra muito. Mas já não estava andando de muleta nem nada, estava andando normal. Eu perguntei ao doutor Marcílio, que tinha me operado, né, se eu podia fazer vestibular de educação física. Ele falou assim, olha, eu não aconselho, porque você vai ter que saltar, porque naquele tempo a educação física, você vai fazer as provas teórica mas e prática. A prática. Você tem que saltar extensão, altura, correr 1.000 metros em tantos minutos, você tinha que lançar dardo, quer dizer, tinha que subir numa corda sem cruzar as mãos, isso aí foi fácil para mim. Mas aí eu procurei, os médicos falaram comigo que eu não devia fazer, os que me operaram, doutor Neilo e doutor Marcílio, você vai romper de novo. Aí eu fui, eu tinha vontade de fazer educação física, porque eu queria continuar No esporte. No esporte. E fui no tal Felício Roxo, um médico famoso, doutor Márcio Ibrahim, famoso, até hoje é famoso, está lá até hoje. Ele falou, fui lá e falei com ele da minha... Ele sabia do meu caso, que todo mundo ficou sabendo, né? Então, ele marcou comigo lá um sábado de manhã. Ele reuniu 20 médicos da equipe dele, de ortopedia. 20. Sábado de manhã, me mandaram tirar minha roupa, fiquei só de cueca. Já tinha aquelas cuecas mais... Não era questão da canção, não. Mais curtinho. Fiquei só de cueca e ele mandou fazer uns exercícios, umas coisas. Arapiara foi muito bom para mim aqui, sabe? E eu fiz. Mas vocês estão vendo aqui, até hoje minha perna não dobra aqui, né? Aí ele falou comigo assim, bom, Procópio, fiz todos os exercícios que mandava fazer, eu fiz. Falei assim, agora vamos fazer o teste final. Para ver se eu podia fazer educação física, hein? Não é para jogar futebol, não. Não é jogar futebol, não. Sentei na mesa, sentei na mesa, sabe? Botei as pernas para cá, de maneira que ficava aqui essa parte ficava de fora. Aí veio o médico mais forte deles, como eles aqui, cuidado. O médico mais forte, mandou eu esticar minhas pernas, né? Firme. Sentado ali, estiquei, ele pendurou nos meus pés aqui, falou, aguenta, foi firme. Aguentei, Aguentou firme. O cara 120 quilos, rapaz. Esses caras impressionados falaram. Cuidado deles. Eles falaram comigo. Claro, você. Pode fazer educação física, mas. Dr. Márcio Ibrahim, o chefe, mas o Corcunda sabe como se deita. Eu falei, mas que desgraça é essa? Eu não sei o que é isso, não. Você pensa bem. Eu pesquei aqui aí eu perguntei, o que é isso? Ele falou assim, o Corcunda tem aquela giba nas costas, né? Ele, para deitar, ele tem que se arrumar, né? Dar um jeito. Ele tem que procurar um jeito bom de... Se acomodar. Se adaptar. Então, aí eu entendi o que quer dizer. Eu falei, mas eu posso fazer minha educação física? Ele falou, se você tiver esse cuidado, o Corcunda sabe como se deita. Eu fui lá e falei, eu queria ser técnico.
porque eu não posso jogar futebol. Ô, senhor Procópio, se eu puder só chegar um pouco A pra cadeira do senhor um pouco para cá? Isso. É porque tem constelação. Eu não sabia que eu não podia jogar mais, né? Mas eu vou trabalhar, eu vou ser professor de educação física. Então, fui pro vestibular, fiz, todo mundo ficou bobo, né? O doutor Nélio foi contra. Os caras todos foram contra, porque não é contra mim, não. Eles tinham medo que eu rompesse de novo. Machucar de novo. É preocupação do médico, né? E aí só fez. Aí eu passou- fiz, fui lá e eu lembrei na hora de pular a altura, né? Eu pulava e já caía com a perna direita. Isso. No salto de extensão, eu tinha que fazer um mínimo, né? Você não precisava se esforçar ao máximo. Você Mas não ia correr o risco. eu tinha que passar no vestibular, eu tinha que passar. Mas Mas teve uns exercícios que eu levei vantagem. Por exemplo, tinha lá, na época, você tinha que subir numa corda de 30 metros, subir numa corda, sem só as mãos. Aí, para mim, a maioria não fez. não deu conta. Não deu conta. Então, aí eu passei. Eu já tinha feito vestibular de direito antes, né? Eu já tinha uma base boa. Na prova escrita, fui o primeiro colocado. Na redação, eu fui o primeiro colocado. Aí, que legal. Então, eu fiz e nas provas práticas, eu não fui o último, mas eu fiquei ali né? Ficou na média. Só ganhei quando foi para subir na corda. Agora, e a natação também eu fui bom, né? Porque Salinas tem um rio Salinas. Tem muito né? rio. Então, Um rio bom que corre. agora, a gente, infelizmente... aí o Pelé, desculpa, a pergunta, né? Isso. Eu sei que o tempo seus aí. Isso, a gente já está chegando no fim. Pois é, e a pergunta que vocês fizeram, né? Ele foi covarde demais. Foi covarde porque o Cruzeiro batia no Santos de chinelo. O Palmeiras batia no Santos de chinelo. 5-0, 1-0 lá no Parque, na Vila Belmiro, e 5-0 no Parque Antártica. O Daria Alegria, que jogava, o mineiro que jogava no Palmeiras, fez 2. Então, ele tinha... E o Cruzeiro batia neles, batemos aqui de 6-2. no 6-2 aqui, eu já tive um problema com ele, porque ele deu entrada no Piazza violentamente, mas uma coisa absurda. E eu fui em cima dele. Você vai quebrar o menino. Ele vai tomar. Eu falei, vai você. Armando Marques expulsou nós dois. É mesmo, verdade. Aí ele falou comigo assim, se eu mando ele tomar, não tinha problema. Então, aí, mas na época não tinha suspensão automática. Nós jogamos outro jogo. Isso. E o Cruzeiro bateu de novo. 3-2. Então, o Santos tinha o Cruzeiro o Santos ganhava todo mundo. Com o Cruzeiro não ganhava. Porque teve depois, logo quando o senhor voltou a jogar, já em 73, esse tempo, 5 anos depois, a coincidência do futebol, o futebol tem muita história dessa, né? Foi um Cruzeiro e Santos. E o Pelé chegou e te pediu perdão. Conta como é que foi isso. Olha aqui, primeiro o seguinte, uma história rápida aqui. O Cruzeiro trouxe para o Cruzeiro, na época, antes de eu machucar, 2 jogadores do Internacional. Darcy e Davi. Darcy menino. Tanto que Darcy chegou no Cruzeiro, era 4º zagueiro. E o Cruzeiro trouxe Ditão, trouxe Fontana, trouxe Brito, nenhum dava certo. Aí eu falei para o Felício Purleto, se for para o Darcy jogar, que eu via que o menino era bom, menino, tinha 17 anos, se for para o Darcy jogar, eu jogo de zagueiro central. Porque para mim tanto fazia. Foi a mão do Cruzeiro, arrumou de novo o time. Outro time massa. Darcy é o Darcy Menezes, que foi campeão da Libertadores. Então, aí nós fomos jogar, né? E chegou esse jogo lá do Santos lá e... o jogo aqui em Belo Horizonte. Ele entrou no Piazza para arrebentar. E lá ele me quebrou.
Mas aí... 73, como que foi o retorno? Aí, deixa eu contar, eu morava na Serra, num apartamento muito bom na Serra, que era meu apartamento, e era 2 blocos, um bloco, apartamento de 2 quartos, e o outro bloco, apartamento de 4 quartos. Então, nesse bloco de 2 quartos, tinha um apartamento para alugar, Davi veio, ele era casado com a irmã do Pelé. E eu arrumei para ele, eu era do Cruzeiro, né? Eu arrumei para ele morar lá no meu prédio. Você vê, a irmã do Pelé, eu arrumei para ele morar no meu prédio, no apartamento menor. E ela ficou muito amiga da minha mulher, dos meus filhos, né? A gente já ia. E uma semana antes dele quebrar minha perna, uma semana antes, Dona Celeste e o seu Dondinho vieram a Belo Horizonte, ficaram na casa dele lá. E eu levei para todos os restaurantes de Belo Horizonte, para Mariana, para Ouro Mãe e Preto. pai do Pelé, né? O pai do Pelé. Uma semana antes dele quebrar minha perna. Aí, quando eu saí do hospital, operou, fiquei lá 3 meses e tanto, lá no hospital, né? Que eu vim para casa, a irmã dele, Davi, estava no Cruzeiro. E ela morava lá no prédio, né? Ela foi lá em casa e perguntou se ele podia me visitar. Eu falei, lógico, eu vou. Não é? Eu não sou nenhum idiota. Né? Então marcou, ele veio lá, recebemos ele muito bem. O Pelé? É. Ele visitou o senhor na sua casa. Na minha casa. Porque a irmã dele Morava lá. morava lá. Essa história nunca foi contada, não, Procópio. Não, ninguém sabe isso não. É. Obrigado, Procópio, por contar essa história aqui com a gente. Mas ela, porque o seu Dondinho e Dona Celeste, eu levei para Mariana, para Ouro Preto, para conhecer tudo. Eu levei para almoçar, jantar. Quer dizer, na época eu tinha uma condição boa, eu estava no auge, eu tinha, sabe? Então, eu estava maduro, 28 anos. Quer dizer, então, E como que foi essa conversa do Pelé? Ele veio, pediu ele desculpa? veio, quando ele veio, eu estava na cama ainda. Foi quando eu saí do hospital, ele estava na cama. Ele veio lá, foi lá em casa. Desculpa. E aí, na minha volta ao futebol, da minha casa, eu vou recriminar o cara que vai da minha casa? Claro que não. Não esperava outra coisa. Então, Eu só tô perguntando assim, aí, qualquer atitude do Pelé. Aí, Ele sentiu vergonha? O que ele sentiu? Ele sentiu não sei, arrependimento? eu não sei. Eu só sei o seguinte, que se fosse o contrário, eu teria que mudar do Brasil, senão eu ia ser preso ou qualquer coisa. Não é verdade? Quebrou o Pelé, imagina. Sem dúvida. Né? Se fosse o contrário, né? Sim. Mas, Você sentiu essa vontade? mas a minha volta ao futebol foi movida por esse sentimento. De quebrar as duas pernas. Não era uma, não, as duas. Eu estou sincero, não estou... E o que fez te tirar isso? Porque você jogou com ele de novo, contra ele de novo. Eu vou chegar nesse ponto. E eu fiz a educação física, falei com vocês, né? Lá eu batalhei na educação física, fazia tudo que tinha que fazer, sabe? E comecei já no segundo ano, que são 3 anos. O primeiro ano foi um ano, eu levei mais para passar. Não entrei em pelada, entrei em nada. Mas aí, no meu último ano, no meu segundo ano, os veteranos sempre... Universidade é assim mesmo, veteranos sempre querem tirar a casquinha, não estão chegando, né? E a gente tinha o jogo lá, futebol de salão, e o pau comia, sabe? E eu via os caras fortes lá dando porrada nos meninos. Aí eu ficava, eu vou entrar nessa merda aí. Você entrar e sentar no pau, o pau comia, viu? Aí eu comecei a gostar da coisa, você vê, minha perna, tá vendo aqui, ó? Estou vendo aqui, ó.
Comecei a fazer, rapaz, e fui fazer força, e a perna ficou forte, viu? Eu comecei. E Dá para voltar a jogar. Formei. Não, formei não. O Cruzeiro, no Barro Preto, tinha aos sábados o Raposão, veteranos do Cruzeiro. Amaury de Castro, Abelardo, Sabu, Guerinho, Raimundinho, sabe? Clever, quer dizer, todos os meus. A maioria dos caras jogaram comigo. Em 59, 60. Isso aí. Jogava no Cruzeiro. Chama Raposão. E eu fui jogar na posição de origem, né? Eu era centroavante, ponta de lança do Renascença, juvenil. Aí eu comecei a jogar, joguei bem, fazia gol, eu ficava, porra. E lá no Raposão tinha 8 conselheiros do Cruzeiro. Mas o chefe deles, o maior deles era o doutor Britaldo Soares Silveira, do Estado de Minas, um advogado brilhante aí, né? Doutor Roberto Couto, doutor Amaury de Castro, todos conselheiros. Tinha 8 e mais do técnico 9 conselheiros no Raposão. Então, eles pediram para o Felício Brandi para eu fazer um teste no Cruzeiro. O Felício topou, o Furlete e o técnico era Hilton Chaves. Grande Hilton Chaves. Hilton Chaves, o cara que eu tinha ajudado. Ele era o técnico e eu treinando bem. A linha que eu marcava, Eduardo Rabo de Vaca, Eduardo Amorim, Disseu Lopes, Palhinha e Joãozinho. Era o ataque. Mole. Muito, de fazer teste, né? É bem razoável. Para fazer teste. Bom, isso aí. Senhor Procópio, se o senhor puder chegar um pouquinho para Só frente. a cadeira, que é a cadeira que tem que... Isso, ótimo. Então, eu... Chegou um dia, sabe, e estava no Cruzeiro, isso eu não posso esquecer jamais, sabe? Um jogador chamado Roberto Perfumo, o maior zagueiro que eu vi na minha vida. Isso era bom. Argentino. Ele um dia chegou perto do técnico, Hilton Chaves, que tinha jogado comigo, jogado no Cruzeiro, na Seleção Mineira. Ele era o técnico. Mas alguns diretores do Cruzeiro não queriam que eu voltasse. Eu tenho que dizer a verdade. Achava que eu não merecia. Não dava mais. Não dava mais. A idade. 5 anos parado? 5 anos, 1 mês e 13 dias parado. 2 cirurgias, negócio. Mas o Felício, pelos conselheiros, tinha 9 conselheiros lá no Raposão, 9 conselheiros. Quer dizer, são 9 pessoas forte. Que estavam lá pressionando. Deixa eu falar com você uma coisa. O senhor sempre foi muito amigo dele, muito parceiro dele. O senhor não acha que o fato de, há 18 dias de renovar o contrato, isso em 68, quando o senhor machucou, ele não renovou o contrato com o senhor? O senhor acha que ele também não se sentiu com a consciência pesada, não ficou com essa dívida dentro dele e quis pagar depois? Na época, eu senti que não é, foi pelos conselheiros, sabe? Pessoas de força política. Força política dentro do Cruzeiro. Sabe? Você vê, doutor Britaldo Soares, doutor Roberto Couto, doutor Amaury de Castro. Amaury. Olha, figura histórica do Cruzeiro. Olha pra ver. Abelardo. Abelardo que é o Flecha Azul original. Flecha Azul. Né? Carioca, um ponto esquerda, Carioca, Zé de Paulo. Áureo, que era gerente do Banco Nacional, o cara, né? Quer dizer, Sabu e vários outros, né? Clever. Então, eles deixaram eu fazer o teste. Mas, nos testes, eu marcava essa linha que eu falei com você. Eduardo Rabo de Vaca, Palhinha, Disseu Lopes e Joãozinho. Era aí que eu marcava. E Perfumo... E Zé Carlos chegando de trás com a bola. E Perfumo tinha chegado no Cruzeiro, Perfumo era um zagueiro, né? E o Hilton Chaves, o cara que eu tinha... Jogou comigo na Seleção Mineira, né? Ele não queria.
Ele estava do lado dos caras que eram contra eu voltar. Achava que eu não merecia, que eu estava velho já, que não tinha mais condição. Eu até entendia, mas eu queria provar, eu insisti. E essas pessoas que eu citei o nome, que me ajudaram, foram fundamentais. Mas o mais importante foi Perfume. Chegou um dia, acabou o treino, eu ia sair, Perfume me chamou, vem cá. E o Wilton Chaves tinha julgado comigo. Tinha julgado na Seleção Mineira, campeão do Brasil, no Cruzeiro, sabe? Perfume chamou o Wilton e me chamou. Depois do treino, na Toca da Raposa. Perfume muito... Vocês conheceram Perfume, não, né? Não, infelizmente não. Muito franco, muito... Sabe? Elegante, mas franco. Sim. Cara, fino, mas... Perguntou para o treinador, por que esse moço não treina um dia comigo? Eu fiquei com vergonha, porque eu tinha jogado com o Hilton. Eu fiquei meio... Eu saí, fui tomar meu banho. Eu não tive, só te interrompendo, eu não tive a oportunidade de conversar com o Perfume, mas eu tive com ele de pertinho, igual todo o senhor aqui, no dia do Cruzeiro e River, lá, que o Cruzeiro fez uma homenagem para ele e para o Sorin, lá no Monumental de Nunes. Eu estava cobrindo esse jogo pela Globo, e realmente a idolatria da imprensa argentina e da torcida do River pelo Perfume é um negócio impressionante, era uma entidade. Foi o maior zagueiro. Eu queria tirar uma foto com ele, falar com ele, mas não consegui. Eu conheci e julguei com muitos zagueiros, né? Mas muitos. Se eu for citar o nome aqui, Djalma Dias, o William, Altair, Carlos Alberto, Torres, Djalma Santos, Djalma Dias. Djalma Dias é o pai do Djalminha, para quem Djalma, não sabe. no Palmeiras. Djalma Santos, Djalma Dias, eu e Ferrari. Dudu e Edemir. Tá louco. Julinho, Tupã, Servilha e Rinaldo. Isso é time demais. Bom, então, nesse dia, o Perfume chamou o Wilton. Perfume. É um cara que... de uma linha que você não pode imaginar. E me chamou e perguntou assim para o Wilton, por que esse moço não treina comigo um dia? Eu fiquei com vergonha. Assim, o Wilton tinha sido meu colega, nós jogamos. Qual foi a reação dele, Procópio, logo depois? Eu saí. Eu fiquei com vergonha, saí. Me deu vontade de chorar, me deu vontade, não sei o que, sabe? Eu fiquei emocionado, sabe? Eu saí. Aí passou isso foi na sexta-feira. Aí essa relação lá, eu sabia que eu não estava na relação, fui embora, tomei banho e fui embora. Aí, jogo contra o Vasco, na quarta-feira à noite, no Maracanã. O treino era segunda-feira, e segunda-feira já tinha a relação de quem ia viajar. Então, eu acabei o treino de segunda-feira, tomei meu banho e fui embora para casa, porque eu não estava esperando, nem olhei no quadro. Mal sabia que seu nome estava lá. Aí eu chego, eu morava, na época, eu tinha vendido, você vê como foi a minha contusão, eu era casado com 2 filhos. A minha filha aí não tinha nascido ainda não, ela veio, foi a comemoração da volta ao futebol, que ela veio. A filha que mexe com o Twitter hoje, Andréia. Ainda bem que ela veio. É a mãe do Léo. Isso, legal. Então, eu chego em casa, morava num apartamento alugado. Eu vendi tudo que eu tinha. Tudo, minha casa, minha fazenda, eu vendi tudo. Eu fiquei 5 anos desempregado, com mulher e filho. Eu vendi tudo que eu tinha. Você imagina, que você conquistou? Eu tinha uma fazenda, tinha uma casa no Mangabeiras, né? Tinha mais um dinheirinho, tal coisa.
o gado, eu vendi tudo. Mas 5 anos, com mais isso aí, eu pude... Tá entendendo? Uhum. Bom, aí eu chego em casa, eu tinha um Fusquinha. Fusquinha 62, sabe? Mas era bom. Chego em casa, eu morava ali, no Santo Antônio, perto do Mackenzie. Alugado, apartamento alugado. Chego lá em casa mais ou menos 12h45, porque a Toca da Raposa é longe. Longe. A minha mulher me perguntou, você estava onde? Eu falei, eu estava treinando. Já estava desconfiado. Né? Eu estou contando. Pra quem não ia nem andar direito, tá treinando de novo, né? Mas foi por quê? Não, porque tem um telefonema do Cruzeiro aqui para você poder embarcar hoje às 4 horas da tarde com o time que vai viajar para o Rio. Eu falei, mas eu saí de lá agora, minha mulher desconfiou que eu não estava treinando. Vai, cachorrão. Aí eu peguei o telefone na hora, né? Liguei para o Azevedo. Azevedo, cara sensacional, gerente do Gerente de futebol. Não, da Secretaria do Cruzeiro, sabe? Um cara competente, jogou no Cruzeiro, jogou na palestra. Cara bacana, sabe? Sério. Eu liguei para ele. Ele que fazia tudo, né? Azevedo. Esclarece esse negócio aí, porque minha mulher não está acreditando. Você que ligou aqui para cá, não fui eu que liguei, sim. É porque é para você viajar para o Rio, seu nome... Está na lista. Eu saí do treino e não olhei no quadro negro. Sabe? Aí eu fui para o Rio, sabe? Mas eu senti, eu estou sendo sincero com vocês aqui, sabe? O Hilton já faleceu, que Deus o tenha, mas eu tenho que falar a verdade. Eu acho que ele sentiu assim, pressionado, sabe? Porque geralmente quando você vai lançar alguém para julgar, o novo, o velho, não importa, você chama o cara, por exemplo, eu vou lançar um jogador, eu chamo em casa, você vai entrar amanhã, se prepara, porque o jogo vai ser... Ele nem isso ele fez. Nem tocou no assunto. No hotel no Rio. Bom, o jogo era à noite, jantamos. E eu me disseram aqui para me passear, né? Então eu não estava nem preocupado. Aí, quando foi na pré-eleição, você vê que... Eu não vou dizer que é maldade, não, mas você vê que há uma certa... Uma vontade. Uma vontade. Porque ele podia falar comigo, Procopio, se prepara, você vai jogar amanhã contra Roberto Dinamite. Imagina. Roberto Dinamite voltando no Barcelona. Imagina só. Aí, na pré-eleição, hoje vai jogar o Procópio, toda coisa. E aí eu tenho que ser grato com todos os jogadores, mas 2 especialmente que já não estão entre nós mais. Zé Carlos e Perfumo. Os 2 vieram me abraçar e falaram, estamos do seu lado, porque ideia que vier, os 2. Sabe? E eu estava preparado, eu fui para o jogo, fiquei assim, pensando, mas por que ele não falou comigo isso antes? Mas, vamos para o jogo, só para encurtar a conversa. O senhor foi titular? Hein? Ele entrou de titular. Titular? Quando você vai botar alguém, você tem que falar com o cara que vai jogar. É lógico. Então... Isso que eu estou confundindo aquela história. Aí Bom, só para encurtar a conversa, né? A primeira bola... Aí, na subida aqueci, né, com os jogadores todos, né? Na subida do túnel, no Maracanã, Perfume falou comigo assim, olha, eu sei que Perfume teve muita participação. Falou, eu estou do teu lado.
pro que der e o que vier. Falou em castelhano. E Zé Carlos, os dois falecidos já, né? Que ia julgar esse jogo também, Pierre estava machucado. Falou, eu estou perto de você. Ele sabia como eu julgava. Sabe? Vocês não viram julgar, mas eu tinha uma... Não estou querendo... Eu tinha uma técnica boa, sabe? Eu fui atacante, eu fui juvenil e juniores, fui artilheiro em Belo Horizonte, os 2 anos que fui artilheiro. Então, eu tinha... Então, ele falava, joga o futebol seu. E o Roberto Dinamite era famoso, né? Veio do Barcelona. E eu tive sorte, porque a primeira bola que veio, sabe? Os zagueiros, geralmente, tira a primeira bola, rebate, né? Eu dominei bem, sabe? Dominei bem, fiz que dava pro Neco, o Roberto abriu as pernas, eu botei debaixo das pernas dele, peguei do outro lado. Pronto. Só me permite interromper aqui, tinha uma história que meu pai contava muito, que tinha um termo aqui em Belo Horizonte, para o zagueiro que era muito clássico, que ele foi até usado com o Dedé muito. A bola vem na área, você quer que o zagueiro dê o chutão para tirar o perigo, o zagueiro dribla 1, dribla 2, mata no peito e toca, que é a Procopada. Ficou famosa aí. O zagueiro eu vou dizer por quê depois. Então, mas daí fomos lá pro jogo lá e a primeira bola, você vê, isso veio na minha cabeça, que só pode ser coisa de Deus, porque um cara que está voltando depois de 5 anos, enfrentar Roberto Dinamite, você meter a bola debaixo das pernas dele na primeira bola, é muita irresponsabilidade. Ou então... Confiança demais. Ou então... quer dizer, aí pronto. Só para cortar a conversa. O João Saldanha, na época, a rádio dele dava um prêmio para o melhor em campo. Então, os caras da rádio dele vieram e me deram, falaram, você foi escolhido o melhor em campo. Ganhou um motorrádio. Uma bolsa cheia de presentes, cheia de coisas. E a televisão, não era Globo, não, é outra televisão lá que tinha lá, me deu também os prêmios também. Outro cara me deu. Bom, vamos lá, vamos para o hotel, jantamos, todo mundo, né? Quando ficou o jogo? Lembra? Acho que foi o Vasco, acho que o Vasco ganhou. Isso, desculpa. Eu vou olhar aqui. Acho que o Vasco ganhou. Mas eu joguei bem. E ganhei o prêmio, tal e coisa. Mas o prêmio maior que eu ganhei foi no dia seguinte. Nós íamos viajar para Belo Horizonte às 8h30 da manhã. Então nós fomos dormir tarde e tinha que acordar cedo, porque o ônibus ia chegar na porta do hotel ali na Copacabana, sabe? O ônibus ia sair de lá às 7h30 para ir para o Galeão, para o Santos Dumont. Né? Então nós estávamos na porta do hotel esperando o ônibus. Foi quando eu ganhei o melhor presente que eu ganhei até hoje. O senhor Carmo Furlete, o diretor de futebol do Cruzeiro, né? Um dos que foi contra, né? a sua volta. Ele reuniu a turma na porta do hotel já, esperando no ônibus. Todo mundo ali falou assim, olha, nós temos o nosso zagueiro de volta. Legal. Isso é legal. Reconhecimento. E sabe quem era o segundo jogo? Isso era quinta-feira de manhã. Domingo. No Pacaembu. Opa! Santos. Aí ficou bom. Tá na hora de quebrar a perna do Pelé. Mas meu sonho. Meu sonho era o sonho. A melhor chance não podia ter. Eu sonhava em pular com os 2 pés nas 2 pernas dele. Eu sonhava. Gente, mas o que faltou para isso? Mas deixa eu falar. Foi a reflexão da quinta até o domingo. O jogo tinha que ser na sexta. Foi uma pessoa foi fundamental. Chegamos em Belo Horizonte, né? Aquela alegria, todo mundo, né? E treinamos na sexta, treinamos sábado de manhã e viajamos. Fomos para o Hotel Danúbio, em São Paulo. E eu no quarto com o Zé Carlos, falecido Zé Carlos. E
eu já falei com vocês que eu estudei no Colégio Batista. Sim, eu sou sim. crente, sou protestante. Porque eu aprendi lá, eu via, eu fui para lá menino. Meu pai foi assassinado, eu fui para lá com 10 anos de idade. Então, fiquei lá 8 anos. Né? E eu sou protestante por convicção, porque eu acredito. Ninguém me obrigou. Eu aprendi ali. Aí o Zé Carlos, no quarto comigo, perguntou para mim assim, escuta aqui, olha bem isso. Quem era Zé Carlos? Pouca gente sabe. Que não dá valor, era uma pessoa preta, uma pessoa... E eu era amigo dele, sabe por quê? Porque quando eu era do Fluminense, ele fez teste no Fluminense. E eu fiz isso para ele ficar no Fluminense, ele não quis ficar. O Fluminense, o Fluminense não tinha 6 milhões para pagar ao Sport. O Felício Brando comprou, eu não sei se pagou, mas comprou. Então, eu no quarto com ele, ele perguntou para mim assim, eu estou falando para você que eu tenho a Bíblia, né? Essa Bíblia me acompanha desde o Colégio Batista, que o diretor lá, o dia que eu formei no ginásio, ao distinto aluno Procópio Cardoso Neto, na formação do ginásio, em 1954. É minha Bíblia que é até hoje, onde eu vou. Para que você está lendo a Bíblia? Se seu sonho é para quebrar o Pelé. Mas isso mexe, né? Isso vai no fundo da gente. Estou falando para você. O Zé Carlos me perguntou. Ele sabia que aquilo para mim era Era um sinal de alerta, assim, para você era... Não, ele estava afim de quebrar pensando como eu ia pular com as duas pernas. Aí ele falou com isso. Sentimento lindo a vingança. Você está lendo a Bíblia para quê? Eu falei, não, porque eu leio sempre, mas sua ideia é quebrar o... Isso é muito forte. Sua ideia é quebrar o... Foi o dia que eu dormi melhor na minha Tirou vida. isso da cabeça. Fiz minha oração, dormi tranquilo, vamos para o jogo, Pacaembu. Ele veio, me cumprimentou, eu cumprimentei. Ele não veio do meu lado de jeito nenhum. Eu e o medo. Ele é burro, não é, né? Não, mas eu não ia, sabe, aquilo do Zé Carlos, porque o meu sonho, a minha volta ao futebol foi para quebrar as duas pernas dele. Mas tem uma frase famosa, Procópio, de um filósofo mexicano, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, seu Madruga, e não vale a pena mesmo. Então aí, deixa eu contar rápido aí. Aí ele não veio, e quando ele veio, eu joguei bem, sabe? Eu estava forte, né? Nunca bebi, nunca fumei, eu estava disposto, sabe? E joguei uma partida muito boa, na minha modesta opinião. E nós ganhamos de 1-0, gol de Seu Lopes. Então, aquilo você não sabe o que representou para mim, sabe? Porque aí viemos para Belo Horizonte, aí eu... Alma lavada? Alma lavada. E joguei 2 anos com perfume. E o maior prêmio que eu recebi na minha vida foi que perfume, quando veio ao Brasil, na Copa do Mundo de 2014. Como comentarista, né? Veio. Ele deu entrevista, está lá em casa a revista, quem quiser. Só olhar a revista, placar. Do dia dezembro de 14. Ele escala perfume, ele escala na seleção dele. A seleção brasileira, a seleção mundial dele. Mundial. Ele fala, tem Pelé, tem Maradona, sabe? E fala por quê? Procópio. Tá? Vocês podem ver, a vista placar de 14, a Copa do Mundo foi em julho, não foi? Foi. Pois é. Então, vamos ver o que ele fala, me deixou emocionado, sabe? Então, muito legal. Quer dizer, o cara fazer a seleção dele mundial. Ele jogou com um cara com 30 e tantos anos. De 5 parado? 5 anos, 1 mês e 13 dias parado. Ele jogou com um cara com 33 anos e meio. E ele falava,
o que ele fala na entrevista, procura a revista Placar, vocês vão ver. Nós vamos olhar. Procópio, queria agradecer. Infelizmente. Acabou já? Ah, infelizmente. Eu queria Passa fazer a tão última rápido. pergunta, pode? Pode, Eu posso pode. pensar? Eu posso fazer a penúltima, então eu quero falar sobre o assunto também, mas pode ir depois que eu vou. Resenha longa. Acabou ou não acabou? Eita time, Eu prorrogação. acho que assim, a gente pode ir mais um pouquinho. Prorrogação. vocês sabem. Prorrogação. Eu tô adorando, eu tô achando bom demais. Prorrogação. Eu tô achando maravilhoso, te agradeço. Então, Eu não vou perder a chance de fazer a última pergunta. Não, Você faz então a deixa eu penúltima. fazer Então eu também vou fazer uma, porque tem uma coisa deixa eu fazer, na minha cabeça. eu quero falar um negócio, eu não sei se é a mesma coisa, Eu Elton. vou responder mais rápido. Não precisa não, tá ótimo. O jeito de contar a história que é o bom. Eu até conversei com isso sobre o Elton antes. Você, Procopio, viveu 2 dos maiores assaltos que o futebol mineiro sofreu. Não sei se é isso, Elton, o que é que nós conversamos. Se você viveu isso como suplente do Cruzeiro, parte do elenco do Cruzeiro, com o mesmo Armando Marques em 74, foi o maior roubo que o Cruzeiro sofreu na sua história. E o Cruzeiro foi muito roubado ao longo da história. E o Atlético também foi muito roubado ao longo da história. 80. 80. Você como treinador, esse no caso foi o Zé de Assis Aragão. José de Assis Aragão em Eu vou Romualdo 1980 Arpe Filho e Armando Marques em 74. Romualdo Arpe Filho, primeiro jogo, 1x0 pro Atlético. aqui, 2 gols no lado do Reinaldo e 2 pênaltis claríssimos. Expulsaram o Reinaldo também, né? Expulsaram em 80 no segundo jogo. E Aí foi o Não, José de Assis Aragão. 80, o Reinaldo e Palinha e Chicão. Isso. E Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, logo depois que ele fez Sim. o gol, comemora. O Reinaldo não, o Reinaldo ele fez o gol e ficou caído, porque ele estava machucado. Extensão. Eu ia colocar Tanto o que Ângelo. ele termina o segundo. Eu ia colocar o Ângelo para poder. Aí ele expulsa o Reinaldo. O Chicão vai reclamar, expulsa o Chicão e Palinha. A minha pergunta era parecida com a sua, só que eu ia ser Vamos mais emendar. irônico. Não, a minha pergunta seria: Procópio, qual o melhor árbitro? José de Assis Aragão ou Armando Marques? Eu ia ser mais irônico. Olha, o trio. Porque tem o filho de um amigo meu, Benjamin Wright, pai de José Roberto Wright. Ele é Benjamin, era do Fluminense, conselheiro do Fluminense, meu amigo. Era da Rádio Globo, mas o filho foi um ladrão sem vergonha. Roubou o Atlético descaradamente. Então esse é pior do que os dois que eu citei? Mas o Zé Assis Aragão, o Romualdo Arpa Filho, eu Armando Marques. não, é um juiz lá do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome dele, gente? Eu vou lembrar. Eles puseram os 3 para pitar os 2 jogos. Só trocou. Aqui foi Romualdo, que anulou 2 gols do Reinaldo e um pênalti claríssimo. Uma coisa absurda. Ganhamos de 1-0 só. Eu falei para o senhor Elias Calil, o falecido Elias Calil, que Deus o tenha, porque foi um presidente espetacular. Você não pode saber esse homem, o que esse homem fez para o Atlético. Esse homem deu ao Atlético a dimensão que o Atlético precisava. Até tu viajava em ônibus vagabundo, hotel ruim. Ele é o melhor avião, é o melhor hotel, é o Clube Atlético Mineiro. Então ele deu ao Atlético essa dimensão. E esse dia eles roubaram o Atlético lá no Maracanã, que foi um absurdo. Eu fui processado, Zé Assis Aragão me processou, porque eu falei no vestiário que ele roubou. E fui no Rio de Janeiro. Eu já estava fazendo direito já na faculdade Milton Campos, e meu professor de direito penal, doutor Décio Fulgêncio, famoso aqui em Belo Horizonte, falou comigo: Procópio, eu sei que você está sendo processado, eu quero ser seu advogado. Sentiu na pele aquilo também. Não, se eu falar, ele falou assim: pergunta se é o presidente, seu Elias, se quer que eu seja seu advogado. Não, mas eu sou réu, eu quero. Falei com o seu Elias, o Elias botou tudo à disposição, avião, tudo, botou. E ele falou, no dia que foi para lá, para o julgamento, ele falou comigo assim: o juiz vai te perguntar se você falou que ele roubou. Você vai dizer que sim. Eu falei: mas vão me prender. Eu falei: não, deixa comigo. Chegou lá no tribunal, lotado. O juiz perguntou: o senhor falou que o excelentíssimo senhor? Eu falei: excelentíssimo? O senhor falou? Eu falei. Falei. E repito aqui, roubou. Bom, aí o advogado, doutor Décio,
A jurisprudência formada em Rio, São Paulo, Bahia, Paraná, que Procópio não chamou a imprensa para falar. Ele falou no vestiário. Quem quiser a opinião dele. Exato. E já tinha havido um julgamento antes, sabe, em São Paulo. Então, essa jurisprudência foi formada mesmo. Então, quer dizer, o juiz perguntou, o senhor chamou de ladrão? Eu falei, chamei. Roubou. Quer dizer, então foi o roubo que ficou marcado como o roubo confirmado. Mas esse era quem foi? Esse é o José José de Assis de Aragão. Mas então, assim, entre Armando Marques e José Assis de Aragão, o Wright é o pior. O Wright é o pior. E outra coisa, e fala para o senhor uma coisa. E o Wright, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Você vê como é que o futebol chega ao extremo de... Porque nós estamos falando aqui não é de um roubinho, não. É uma Libertadores. Sim, ué. É um campeonato brasileiro. Eu sempre digo que o Atlético seria campeão mundial. Então, é onde eu vou chegar. É onde eu quero chegar. O Flamengo não ganhou. Nosso time é superior. Os dois melhores times do mundo. Flamengo e Atlético. Mas o Atlético, na época, o Atlético era superior. Então é o seguinte, nós fomos roubados escandalosamente lá no Maracanã, e aí quando eu tinha ido para o Catar, né? Eu estou lá um dia, já era 1h30 da manhã lá, eu estou ouvindo o jogo do Atlético e Flamengo lá do Wright. Na Serra Dourada. Serra Dourada. O fatídico gol do jogo do desempate. Lá no Catar. O técnico do Atlético era o Pepe, não é isso? Não, era o Carlos Alberto. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, sim. Carlos Alberto Silva. Eu acho Era que o Pepe, não? Carlos Alberto Silva. acho que sim. Se eu estiver enganado, a gente corrige em crédito. Tudo bem, claro. Mas eu vi esse jogo, eu ouvi pelo rádio, quer dizer, eu pegava a rádio nacional, lá no Catar. Não, mas o do Maracanã, quando o Reinaldo faz o gol do empate, gente, você não sabe, não. O Reinaldo estava machucado. Eu ia, quando ele faz o gol do empate, eu podia fazer uma substituição ainda. Quer dizer, eu ia botar o Ângelo, que o Ângelo marcava bem, né? Sim. Eu tirava o Reinaldo, botava o Palinha no centroavante. Onde ele chutar até a sombra do Zico, do Nunes, não passar nada. Marco, você me permite fazer a última pergunta? Sim, É uma pergunta simples. Simples. Não vai ter problema nenhum para responder. Você é cruzeirense ou atleticano, Procópio? Eu vou te responder. Vou te responder com o coração. Eu sou tricolor. Você é fluminense. Olha só. Saí bem ou não? Saiu ótimo. super bem. Mas a gente não vai encerrar desse Vamos jeito, terminar não. cantando. A gente vai ter Agora vem cá, como é que eu posso ser americano, cruzeirense ou atleticano? Eu fui campeão. Eu sou o único cara que sou campeão nos três. É verdade. Então, Me aponta alguém que foi campeão. o Procópio, Até teve treinadores, jogadores que atuaram nos três. O Tostão jogou nos três, o Éder jogou nos três. Certamente algum treinador. Cerezo jogou nos três. Não, o Tostão jogou nos três. O Cerezo jogou nos três. Éder Cerezo. jogou nos três. Éder, Tostão não. Tony Cerezo? Éder. Cerezo. Eu falei Tostão. Éder. Eu falei Cerezo 4 vezes. O Éder também. Não, o Éder começou. O Alessandro. Peraí. O O Éder começou com o juvenil, né? Mas atuou ali. Fusco, Vai cantar o hino do Fluminense? Vou te pedir licença para a gente lembrar o pessoal aí, para seguir a gente, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para seguir a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Twitter. Se todos fossem iguais a vocês, eu não estou jogando aqui, mas... M Polo, Empadamada. Empadamada, M Polo. O Procópio Cardoso, que tem 30 mil seguidores e vai estar seguindo a gente Fala o seu também. Twitter. O seu Procópio Cardoso está com Z, né? Procópio Cardoso com Z. Mas o meu Cardoso é com Z. O seu Cardoso é com Z. Eu li uma entrevista, eu já estou fazendo pergunta de novo, Fuscal, desculpa. O papo com o Procópio é muito bom. Tem muita gente na sua família que conhece, o seu é com Z, não é isso? Mas sabe por quê? Porque quando eu fiz o Exército,
eu podia fazer CPOR, Sim. porque eu tinha o segundo ano Você estava científico. estudando. É, isso. Então, eu fui fazer o CPOR e o Cruzeiro me contrata, do Renascença. E eu vou para o Cruzeiro e eu falo assim, mas o CPOR é domingo. Sabe que o CPOR No fim de... é domingo. Era fim de semana. Porque você poderia estudar ou trabalhar. O pessoal estudava e Tá no fim de entendendo? semana... Entendi. Aí o Cruzeiro botou um advogado famoso aí na época para isso. Então ele me mandou em Salinas, o advogado, mandou eu aí, pegar lá no cartório de Salinas, que meu pai, que eu era órfão de pai, eu E filho mais velho, arrimo de família. arrimo de família. E o escrivão lá de Salinas, o senhor Eliotélio Barbosa, você vê que eu não esqueço disso, ele ainda era aquele cara que escrevia com aquela caneta que você molhava. Tinteiro. Tinteiro. Tá, aí ele escreve, né? João Cardoso de Araújo, é meu pai. Doutor João Cardoso de Araújo. E põe um Cardoso com Z. Com Z. E Isaura Ladeia de Araújo, não tem problema. Mas aí meu nome, Procópio Cardoso Neto, com Z. Porque eles, na época, trocavam o Z pelo S, né? Era o escrivão. Aquele documento no CPOR... Então o Cardoso está certo. Não, Então, eu não tive alternativa senão ficar. É bom que Então- ficou diferente. Né? ficou legal. Tem Barbosa Ficou com Z por aí também, nosso amigo Exatamente. Simoninho. Para a gente fechar esse programa da mesma forma em alta astral como a gente começou, eu vou pedir... Antes eu tinha pedido um tostão da voz do Marco Antônio Astoni. Agora eu quero pedir tostão da voz de Marco Antônio Astoni e de Procópio para a gente encerrar num dueto maravilhoso da música que vocês iniciaram, que é um canto da torcida do Cruzeiro. Podemos? Uma homenagem ao Cruzeiro que merece, Que né? merece, logicamente. Merece, e a gente está torcendo para que ele recupere, né? Exatamente. Porque o Campeonato Mineiro, para nós mineiros, nós queremos ver Atlético, Cruzeiro e América, né? E os outros times também. Super bem. Sempre bem, né? Então, Nós somos igual o Tancredo Neves, né, Procópio? Para quem você torce, Tancredo? Para a América, para o Cruzeiro e para o Atlético. E para todos os times do interior. Mas eu sou um dos poucos caras que treinou os três e joguei em dois. E tem carinho de todas as torcidas aqui de graças Minas. a Deus. Isso aí. Vamos lá? Vamos do começo, então? Pode- E Cruzeiro, você foi campeão do Brasil, honrando sua cor azul anil, venceu o Santos de Pelé, provou que é bom e deu olé. E Cruzeiro, você traz alegria, mostrando ao massa a sua academia. Raul na meta, Procópio e Neco, William, Pedro, Paulo, Piazzi e Natal, Dirceu Lopes, um furacão, e o grande artilheiro Tostão, Evaldo que não é de brincadeira, e lá na ponta corre o Hilton de Oliveira. Procópio, Aqui, muito ó, obrigado. O Wilton Oliveira e eu, nós temos uma coisa muito séria em comum. Nós começamos no Renascença, fomos para o Cruzeiro, fomos para o Fluminense, aí do Fluminense eu fui para o Palmeiras e voltou para o Cruzeiro. Procópio, obrigado. Mais uma vez, eu só Olha, tenho que te quero- agradecer. Quero falar uma coisa para vocês. É. Sempre que você precisar de alguém para poder completar o programa, me chama. Que maravilha, que coisa linda. Obrigado, Isso é obrigado. maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Foi, grande foi um bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Agradecimento aqui para o Thiago, para o Mais nosso uma vez, CEO, Pinheiro. nosso chefe, e para o Eduardo Jarrão, nosso grande companheiro aqui, a base forte do É time. isso aí. Beijo pra vocês. O negócio é o seguinte: todo mundo entra aí, dá um cliquezinho pra curtir o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações. Como o Elton disse, todas as redes sociais. Estamos em tudo. É isso aí. E a gente E eu estou sempre à disposição, viu? E segue lá, ó, Voltará, com certeza. Procópio Cardoso com Z, lá no Twitter. Porque o Twitter do Procópio é Muito bom legal. demais. Pessoal, um abraço. Mas graças a Andréia, minha filha. Isso. Beijão para André, valeu, É isso André. aí. André. Procópio, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Mas eu- Bora pra resenha. Bora pra Mas que resenha. não fica nisso, não, né? Que vem outra vez. É isso aí, certamente. Nice.
Um abraço para todo mundo. Até a próxima.